Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou começar um vídeo falando sobre as coisas que eu escrevi numa página do meu caderno. Como eu fazia quando eu estava morando na rua. Eu fazia todos os dias, ficava o dia inteiro estudando a Bíblia e agora eu estou sem tempo para fazer isso, porque é como se fosse uma conexão que eu tenho com Deus Pai ou Deus Filho. Então, eu escrevia porque eu não tinha celular, não tinha tecnologia, vivi numa barraca, vivia na rua aqui da minha cidade de Franca, São Paulo, e agora estou morando numa casa, graças a Deus. O Deus Pai, o Deus Filho me glorificou, me honrou e me consagrou para que eu possa falar sobre as coisas de Deus e Jesus que está escrito na Bíblia Sagrada, a Bíblia dos cristãos. Eu utilizo a Bíblia protestante, traduzida pelo João Almeida, que são 66 livros da Bíblia. Então eu vou começar a falar. Eu dei só uma passadinha aqui de olho na página, deu uma página inteira das revelações que Jesus me deu. Então eu vou tentar lembrar o que eu escrevi, que já faz algum tempo que eu escrevi. Então também eu não me lembro o que eu escrevi, eu vou ver agora. Então eu comecei aqui no cabeçalho a escrever, e daí eu escrevi profecia de 70 anos. Depois eu escrevi Jeremias, capítulo 25. Daí eu escrevi uma outra anotação que agora eu não me lembro o que significa. Eu deveria ter pegar um outro caderno para falar sobre isso. Mas vamos continuar. E daí eu escrevi 70 semanas de Israel. Agora eu não me lembro o que significa essa questão do falso entre aspas que eu escrevi aqui. Mas vamos continuar. Depois eu escrevi na primeira linha aqui, vou seguir pela ordem que eu escrevi. Povo rebelde não ouve a palavra do Senhor, que é igual ao povo gentil de hoje. Então, com certeza, eu fiz uma ligação com o povo judeu israelita, de Jeremias capítulo 25, com o povo gentil de hoje. Porque eu escrevi na linha de baixo a palavra madrugando. E depois eu escrevi na linha de baixo inclinar os ouvidos para ouvir. Então eu vou abrir eu até me lembro que em Jeremias 25 parece que está falando das 70 semanas de Israel, como eu escrevi aqui mesmo. Então vamos falar sobre estes detalhes hoje. Vou abrir minha Bíblia em Jeremias capítulo 25, porque esses dias eu estava vendo os vídeos na internet, daí eu vi um canal que estava falando que as 70 semanas de Israel ainda vai acontecer, mas só que eu não prestei muita atenção. Mas quando o narrador falou sobre isso, do canal, do YouTube, daí já me veio isso na cabeça aqui. Acho que todo mundo acha que as 70 semanas de Israel ainda vai acontecer.
Mas na leitura de Jeremias, capítulo 25, quando eu li, que já faz algum tempo, como eu disse agora, dá para imaginar que já aconteceu as 70 semanas de Israel. Tem em outras partes da Bíblia falando sobre isso, mas eu escrevi aqui no meu caderno somente Jeremias capítulo 25. E ele é um pouco grande, mas vamos começar aqui no versículo 1 para ver o que acontece. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Joslás, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então aqui são informações da história do povo judeus israelitas, que eram o povo de Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Porque os cristãos, eles acreditam, eu que sou cristão, eu acredito que o que está escrito, contando e revelando a história da antiguidade, como está escrito aqui na Bíblia, é verdade. Então eu confesso que este trecho que eu li é uma parte histórica da Bíblia. E daí tem uma vírgula. Versículo 2. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, : Então, esta palavra que Jeremias estava anunciando era para o povo de Judá, para os judeus, porque ainda não existiam os cristãos. Porque hoje o povo de Deus são os cristãos. Versículo 3. Não existe o povo cristão e o povo judeu juntos ao mesmo tempo, porque o tempo do povo judeu e israelita já foi cumprido. Então agora nós estamos no tempo do povo cristão. São duas raças, duas nações, dois reinos diferentes aqui na terra. Versículo 3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, com S maiúsculo, que é Deus, com D maiúsculo. Porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido aqui na terra. E vola tenho anunciado, madrugando e falando, como eu faço. Mas vós não escutastes. Está vendo? Vamos parar para analisar e pensar o que Jeremias estava falando para o povo judeu, que serve também para o povo cristão de hoje em dia, porque a história antiga é o reflexo do mundo de hoje. Então, repetindo, desde o ano 13 de Josias,
Então, o profeta Jeremias estava profetizando há muito tempo para o povo de Judá. E daí ele cita: Josias era filho de Amon. Aí há uma hierarquia referente ao povo de Judá. Uma hierarquia em todos os sentidos. No sentido social, no sentido político, no sentido religioso, no sentido de governança, em todos os sentidos. Até o dia de hoje, da época do profeta Jeremias. O hoje com H minúsculo, porque tem o hoje com H maiúsculo. Período de 23 anos. O profeta Jeremias estava profetizando 23 anos para Judá. Olha quanto tempo. Tem vindo a mim a palavra do Senhor, com S maiúsculo, o Deus verdadeiro. Deus só se comunicava com o povo de Israel e Judá. E vola, repetindo, e vola, tenho anunciado. O profeta Jeremias anunciava as coisas, as palavras de Deus, mas o povo de Israel e Judá não queria saber, não prestava atenção, ignorava a palavra de Deus, do Altíssimo. Está escrito aqui, é um relato dentro da Bíblia. A Bíblia Sagrada dos cristãos. É uma prova, uma constatação. Madrugando e falando. Jeremias trabalhava no ministério, profeta Jeremias, do Deus verdadeiro, do Deus legítimo, do Deus vivo, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Deus Santo, o Santo de Israel. Mas vós não escutastes. Olha aqui a palavra, a última parte do versículo. Mas vós não escutastes. Quem não escutava? Os judeus. Eles eram rebeldes, eles eram duros de coração. Eles tinham a mente cauterizada, eles eram contristos de coração. Eles tinham a mente cauterizada. Eles não obedeciam a Deus. Por isso que no tempo deles aconteceu muita atrocidade, muito castigo, muita punição para esse povo. Porque ainda não existia o povo cristão. Nós estamos falando dos judeus agora. Porque está escrito na Bíblia dos cristãos. Por isso que a gente tem que separar as coisas. Eu não estou falando, não estou contando a história do povo cristão que está escrito no Novo Testamento. Estou contando a história do povo judeu. Porque Deus, Ele é o Cristo. Ele já foi revelado pelo povo judeu israelita. Então o nome dele era Israel. Agora o nome dele é Cristo. No Antigo Testamento o nome dele era Israel. Porque Israel foi batizado com o nome de Deus. Mas agora o povo de Deus é o cristão, porque Deus é o Cristo. Ele se revelou como Cristo para
na época de Jesus Cristo. Deus é o Cristo, não é mais Israel. Se fosse Israel, não existiriam os cristãos, porque nós estávamos vivendo debaixo da lei de Moisés, do Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Jesus já cumpriu tudo. Na ceia, na mesa da ceia, na Páscoa, são duas Páscoas. Ele cumpriu a última Páscoa israelita há 2000 anos atrás. Jesus Cristo cumpriu. E ele aboliu a Páscoa judaica. Não existe mais Páscoa judaica. Quem continua fazendo esta cerimônia, praticando, fazendo a festa da Páscoa judaica, está, como está escrito aqui. Vamos ver. Está adulterando e profanando o que Jesus Cristo destruiu e aboliu. Preste atenção. O que significa profanação? Profano é aquela pessoa que ela é estranho à religião contrária ao respeito devido às coisas sagradas. Ou seja, no Novo Testamento, que é o que vale hoje, porque nós estamos no tempo da graça, nós não estamos no tempo da lei de Moisés. Porque Jesus Cristo, ele veio fundar o cristianismo, como está escrito no Novo Testamento. Quem não acredita no Novo Testamento, ele é profano. Então, quem ainda vive debaixo da lei de Moisés, como Paulo explica, porque Paulo, ele se transformou em cristão. Paulo, ele era um homem cristão, ele era judeu, e daí ele foi convertido para o cristianismo, ele não continuou no judaísmo, como está escrito em Atos, Romanos, Gálatas. Se a pessoa lê o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, e não assume que tudo isso que estou falando, ele é profano. A palavra de Deus, porque Deus mudou tudo. A pessoa quer viver debaixo de maldição da lei de Moisés. Porque Jesus veio aqui, aboliu a lei, como está escrito, e ele destruiu os mandamentos, como está escrito em Romanos, como está escrito em Hebreus, nos livros que Paulo escreveu. Por que as pessoas não recitam, então, essas passagens? Será porque elas querem esconder a verdade? Porque elas são profanas. Se elas são profanas, então elas são estranhas à religião contrário ao respeito devido às coisas sagradas. Agora, o que são coisas sagradas? É o Novo Testamento. Porque se não existisse o Novo Testamento, nós teríamos que estar seguindo o Antigo Testamento. Daí nós teríamos que ser judeus e israelitas. Preste atenção no ponto de vista. Por isso que está escrito aqui que o povo judeu israelita não escutava a voz do Deus verdadeiro, daí ele não gostava.
desta desobediência. Por isso que ele foi obrigado a alterar tudo. Agora você não pode misturar as coisas do Antigo Testamento com as coisas do Novo Testamento, igual eu estou explicando. Então, vamos continuar aqui no capítulo 25 para ver o que Jesus está nos revelando para nós da igreja e da religião cristã. Agora, quem é de outras religiões, outras nações, outros principados, outras potestades, outras dominações do mal, porque quem não é cristão, ele está no maligno. Porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados prega o Evangelho do Novo Testamento. Nós só citamos o Antigo Testamento para fazer as devidas comparações, para poder aprender a história do passado, porque o cristianismo ainda não existia, então não existia o povo cristão, que é o povo de Deus hoje em dia, do Deus verdadeiro. Mas nós fomos ensinados pelos apóstolos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a utilizar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a história da humanidade. Que é a história da humanidade do povo de Deus. Mas o povo de Deus, que era judeus, israelitas, eles nem estão mais aqui na terra, eles estão... Uma parte, a minoria, foi para o céu do alto e a outra parte foi para o céu da escuridão, da profundidade, abaixo da terra. Eles estão sepultados porque eles eram desobedientes, não escutavam a Deus e Deus já estava irado, como está escrito em várias partes dos livros antigos. Não Deus que estava irado, mas ele criou a ira e daí ele usava a ira para punir os homens, estes homens, os judeus, israelitas e os povos do mundo, os gentios da época, há milhares e milhares de anos atrás. Então, versículo 4. Também vos enviou o Senhor, com S maiúsculo, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Repetindo, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, está vendo? Repetindo. No versículo está escrito que Jeremias repetiu a mesma coisa que ele falou no versículo 3. Povo duro não ouvia a voz, a palavra do Deus Pai, do Deus Altíssimo. E qual que é a ligação com os cristãos, que são uma raça que surgiu há 2000 anos atrás, com a raça judaica israelita? Não tem nenhuma ligação carnal, física, mas
tem uma ligação espiritual, mas só que é referente aos tempos. Os tempos dos judeus e israelitas já aconteceram. Agora nós estamos no tempo dos cristãos. Por isso que todo mundo tem que se tornar cristãos. Por isso que o mundo tem bilhões e bilhões de cristãos. E existe também bilhões e bilhões de pessoas que têm outras religiões, que têm outros fundamentos, outras doutrinas. Então, por isso que nós temos que falar sobre esses assuntos com bastante riqueza de detalhes. E temos que colocar as questões nos seus devidos lugares. Então, vou terminar esta parte para começar o vídeo 2. Para a gente seguir este estudo bíblico que nós estamos fazendo agora, para não ficar só em um vídeo. Então, concluindo o versículo, porque os versículos são muito grandes, eles são extensos e os capítulos também são grandes, por isso que demora muito. Então, para concluir o versículo 4, vamos ler a última parte. Nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Olha só que riqueza de detalhes. Deus, ele está deixando bem explicadinho para os cristãos o que aconteceu no passado, para a gente não imitar estes povos das raças judaicas e israelitas. Porque aqui não está falando nem dos povos gentios, porque Jeremias, ele era profeta dos judeus e israelitas. Jeremias não era profeta dos cristãos. E se tem alguma revelação falando de Jesus Cristo, era uma revelação futurística. Não era uma revelação no momento da época, do tempo da existência dos verdadeiros judeus israelitas. Por isso que as pessoas não podem ser mais não pode ser mais da raça, da nação, da tribo, das 12 tribos de Israel e Judá. Não adianta ser contra este pensamento que eu estou falando, porque é a verdade. Porque se a pessoa se considerar ainda da nação e da raiz das 12 tribos de Israel, como nós estamos falando aqui, porque o livro de Jeremias está citando o povo judeu israelita. Por isso que eu estou falando. Não está citando o povo cristão. Nós temos que guardar as coisas que estão escritas na Bíblia, como está escrito no Novo Testamento. Jesus ensinou para que seja feito isso. Então, eu tenho liberdade e autoridade de falar sobre o que está escrito dentro da Bíblia, da palavra de Deus, porque é um livro que ele é legalizado, todo mundo pode comprar a Bíblia. Estou tirando estas palavras, estas informações dos textos bíblicos. Então, eu estou representando o Deus Pai e o Deus Filho, através do Espírito de Melquisedeque. Ele que está me orientando, porque o meu corpo é o templo do Deus Pai. Então, eu sou um sacerdote cristão. Antigamente existia o sacerdote levita, mas hoje em dia não existe mais.
Eu vou começar, acho que até a segunda parte do vídeo, falando sobre essa questão. Eu vou pegar no meu caderno, que eu já comecei a escrever já há algum tempo, quando eu estava morando na rua, e vou começar a falar sobre isso agora. Da questão da da extinção do povo de Israel e Judá, porque eles já foram julgados. Vou começar a usar aqueles textos que, conforme eu ia lendo a Bíblia, eu ia anotando e achando interessante, para poder fazer a ligação e comprovar dentro da Bíblia isso que eu estou falando. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.